tema de hoje é infidelidade virtual. Eu estou com Sidney Marques, que é psicólogo, com Graziele Castilho, que é advogada, e a gente está debatendo esse assunto. Para quem não pegou o assunto no começo, realmente o negócio está esquentando aqui. Está esquentando. Com relação a essa relação virtual, pode-se criar uma conexão mais profunda? Sim, com certeza. A maioria, não vou dizer a maioria, mas muitos casos evoluem para isso sim. Na verdade, depende muito da necessidade da pessoa, do tamanho desse vazio que existe. Mas mesmo sem haver o ato físico, sem você jamais encontrar a pessoa? Olha, nós podemos viver muito tempo no campo da fantasia. Nós podemos ficar anos apaixonados por uma pessoa sem vê-la, sem ter o contato com ela. Você acredita nisso? A paixão platônica existe. Existe Exato. há anos a paixão platônica, principalmente na adolescência. É muito comum. Você não tem o fato de não ter a aparência física, tal como você acha que você não deveria e não chega até a pessoa, não demonstra o seu interesse pela pessoa. É uma paixão platônica. Que é isso que está acontecendo, na Sim. verdade. É isso que a internet propicia, de uma certa forma. Tem muita gente que está ali batendo papo, mas nunca vai ter uma relação real. Sim, pode acontecer isso. A pessoa ficar apenas no sonho, na fantasia daquele momento, a idealização daquela situação. E às vezes até não chega nas vias de fato, até porque não se aceita, né? Na maneira que é e não chega até ali naquela... Porque para chegar na outra pessoa, para estar junto com a outra pessoa, ele vai ter que desnudar toda aquela fantasia que ele criou, todo aquele arquétipo que ele criou. Então o que vai acontecer? Ele vai continuar mantendo essa distância em algumas situações, até para se proteger dessa realidade que ele não está a fim de encarar. Mas pensando dessa forma, isso não seria uma traição virtual, porque eu estou criando uma outra pessoa. Não sou eu de fato. Se eu estou idealizando uma outra pessoa, não é a pessoa que é casada, que tem uma pessoa junto na vida, eu estou criando uma outra pessoa. E se eu não chego às vias de fato, será que é uma traição virtual? Aí que tá. Quando nós falamos em relacionamento, nós falamos de duas pessoas. Não é? Ou três, né? Aí vai depender da... Quatro, cinco, exatamente. Mas no caso, nós estamos falando da situação normal, que seriam duas pessoas. Então nós temos duas pessoas. Quem está traindo nem sempre entende aquilo como traição. Mas quem está sendo traído que é a questão. Nós temos dois olhares sobre a mesma situação. Por isso que é a questão diálogo. Porque às vezes o que pode se tornar uma deliciosa brincadeira, até apimentar a relação entre os dois, se torna um problema. Por quê? Porque não houve esse diálogo, não houve um comum acordo, não houve estabelecimento de uns limites, das fantasias em comum. Né? Então, volto a fritar aquela questão. Esse vazio, quando tenta ser completado fora, sem o comum acordo, sem a discussão, ele pode ser entendido como uma traição, sim. Né? O que a outra pessoa espera de mim? Né? O que ela vai entender dessa minha situação? Né? Não é só como eu vejo, é como o outro vê também. Essa que é a grande questão. E como o outro vê, a gente não sabe como o outro vê, mas tem pessoas que veem de uma forma como traição virtual mesmo. E como eu posso comprovar a traição virtual, né? Na verdade, existe alguma vantagem dentro do aspecto jurídico com relação a isso? Bom, a traição pode ser comprovada através do e-mails, bate-papo, tudo que tiver ali naquela relação virtual, mensagens trocadas. Porém, a pessoa que está tendo contato com essa traição, a pessoa traída, tem que ter muito cuidado com isso. Porque o feitiço, vamos dizer assim, pode virar contra o feiticeiro. O material que ela está tendo ali da traição, se não for obtido por um meio lícito, tá? Ela pode ser processada, ela está cometendo um crime. Então ela tem que ficar por dentro dessa situação. Por exemplo, uma mulher, se ela encontra o marido, por exemplo, estava conversando, tendo uma relação, e ela chegou e ele só fechou a tampa do notebook. Ela foi usar, ele levantou e tinha ali uma conversa. Isso não é um crime, ela não cometeu ilícito nenhum. O seu computador é residencial, tudo bem, normal. Agora, se ela descobre a senha do marido, entra e começa... um computador pessoal, nos e-mails pessoais dele, que ela não tem direito, não tem acesso. Não tem acesso. Ela começa a investigar ali, ter contato direto, entrar sempre para ver o que ele tem ali e descobre alguma coisa, aí sim ela cometeu um crime.
Ela violou um direito dele de liberdade, privacidade, de privacidade da correspondência dele. Inclusive com o telefone, né? Agora tá surgindo isso agora com o telefone. Você não pode mexer no telefone do seu marido. Mesmo porque agora a rede social tá toda ali. Então, se você pega o telefone para fazer uma ligação... Você vê tudo. Você já vê tudo. Você vê o WhatsApp, você vê Facebook, MSN, então, você pode até provar que ele te traiu. O problema é o que ele pode fazer com você depois, te processar. Sim, pode processar. Né? Porque você também pode processar ele por perdas e danos, né? Se for comprovado, na verdade, no aspecto jurídico aí, o que daria um dano moral na situação, o que a infidelidade alcança nesse fato, é o seguinte: a mulher descobre que ela foi traída e nessa conversa, por exemplo, estão tirando sarro dela, falando das intimidades do casal, entendeu? Aí ela pode, se sentindo ofendida, pode sim pegar essa documentação como prova e entrar com processo de dano moral contra, inclusive, ambas as partes que se ele citar ela em uma das conversas ou falar sobre a família dele, isso se pode caracterizar como uma ofensa a ela, aí a intimidade dela, que aí inverte, né, seria a intimidade dela, aí sim, caracteriza um dano. Inclusive, tem julgados que houve a comprovação de que a mulher usou por meios ilícitos a documentação, porém, como prova um dano, o juiz extinguiu o crime que ela seria, ela impetrada, entendeu? É isso que eu estava pensando, porque é complicado, né? Porque tem esses detetives virtuais, até esse vídeo é uma propaganda de um detetive virtual, que eles vão lá, fazem uma coisa que não só é permitido, né, quando é aberto dentro de casa, quando é um computador de uso pessoal ou quando você tem acesso ao e-mail do seu marido. Mas eu duvido que se você tiver acesso ao e-mail do seu marido, se você tiver acesso ao computador dele, ele não vai fazer isso ali onde realmente você consegue pegar, né? Pode ser visto, né? Na verdade, você usa de métodos ilícitos para você conseguir isso. E aí fica um pouco confuso, né? Fica. Dentro do aspecto jurídico. Tem, porque você tem que fazer prova de que aquilo estava realmente aberto e tal. Então, a maioria das vezes, o que se comprova mesmo é a traição, é a traição em si e se houve alguma ofensa, né, para a pessoa traída. Porque hoje em dia não precisa mais, para você ter um divórcio, por exemplo, você não precisa mais comprovar que houve uma traição, como ela foi feita, coisa e tal. Incompatibilidade de gênios basta. Basta. Não tem necessidade de mais nada. Com a reforma ainda da lei do divórcio, que deu em 2010, isso daí foi totalmente extinto. Com o adultério, com o adultério deixando de ser crime, já extinguiu, né? Já alterou, já. E na hora da partilha, isso influencia? Não. O que pode influenciar é, por exemplo, se a mulher vai ficar com a guarda do filho, ela foi ofendida nessa conversa ou a amante diz que vai ficar com a criança, isso pode influenciar, entendeu? Ou ele conta aí entra em outro aspecto, inclusive, do direito de família, né? Entra, por exemplo, se ele conta para outra pessoa, ou a mulher mesmo, não vamos dizer só no homem que trai, porque a mulher também trai. Por exemplo, conta que tem uma outra conta, bens, entendeu? Em nome de terceiros. Isso também influencia, e interferiria no patrimônio, na divisão em si. Tá? A correlação não tem nenhum ganho, nenhum benefício patrimonial, não tem nada. Não facilita nada. Não facilita em nada, na verdade. Agora, quem está pensando em usar isso, não tem como. Você também não pode entrar assim, brincando. Na verdade, é mais um aspecto psicológico, né? O dano que causou psicológico na pessoa. É verdade. No íntimo dela. E vocês acham que futuramente as pessoas irão trocar o sexo casual pelo sexo virtual? Quero colocar essa pergunta justamente pensando no Facebook, né, naquele programinha que surgiu, um aplicativo para o Facebook chamado Bang with Friends, que você marca com a pessoa que você quer manter relações. Você simplesmente vai lá e marca. É um aplicativo que você baixa no seu Facebook e usa. Você acha que vai acabar virando isso mesmo?
não acredito que isso... eu acho que isso é um modismo. Eu acho que vai ter muita gente que vai entrar para ver qual que é Exato. a da situação ali, o que vai encontrar. Exatamente, até porque a relação sexual, ela não é só com uma pessoa. Nós estamos num momento até, posso dizer, até um pouco delicado da humanidade, que a gente se percebe muito mais egoísta, muito mais individualista. Então isso é uma das situações, né, onde você acaba fazendo sexo sozinho. Na verdade, você só fica visualizando o outro. Mas isso não é antigo. E os filmes pornôs? E o telefone? E o telefone. Né? Então, na verdade, isso é apenas uma nova modalidade disso. É a facilitação, né, da tecnologia total. Exatamente. É uma provocação a mais, uma facilidade a mais, que acaba realmente facilitando muito mais a situação e criando mais situações. Isso, mas assim, vir a substituir o sexo mesmo em si com uma outra pessoa, o sexo real, não. Isso eu não acredito. A não ser que realmente a pessoa... sexo casual, que é aquele sexo assim... O casual que não tem uma coisa... Não tem não, mas não seria no âmbito da traição. Sexo casual mesmo. A pessoa vai lá, fica com alguém... Não, porque a pessoa... Quando você fala em sexo, ele inclui uma série de situações. O sexo, ele fala do aceitar, do gostar, do permitir, do sentir. Né? Então, quando você está buscando o sexo numa outra pessoa, existe um vazio ali dentro, né? Alguma coisa assim, eu quero uma outra pele, um outro cheiro, mas eu preciso desse contato. Ele tem isso, é necessário isso. Então, o que nós estamos falando é de uma outra facilidade, uma outra provocação, que pode me levar a isso. Eu marco alguma coisa com uma pessoa, mas eu vou querer, num momento, conhecê-la. Eu fiz algumas pesquisas com relação a esse assunto e realmente tem pessoas que não querem conhecer ninguém. Elas querem ficar ali. Elas têm as sensações... Também, às vezes a pessoa se envolve e de repente começa a cair as máscaras, vamos dizer assim, né? Começa a mostrar o outro lado também. Às vezes isso perde o interesse naquela relação. Às vezes por isso que não chega a via de fato. Acredito eu, também pode acontecer. Ser. Ou pode ser também que não queira vias de fato de jeito nenhum. É só para autoestima. Sim. Que na verdade eu ia te perguntar sobre isso. Você acha que isso pode ser um sinônimo de... Pode ser fraqueza? Fraqueza? Eu colocaria mais com fantasias do que fraqueza. Não sei se eu colocaria fraqueza. O que a gente entende aí por fraqueza? No caso, vamos colocar a situação da questão... como que eu posso dizer, física. Então eu não me mostro na câmera, eu me fantasio, né? Eu fantasio quem eu sou e tudo mais e crio uma relação em cima dessa fantasia. Então aí nós estamos falando de uma pessoa que ela não está contente consigo mesmo. Ela não tem uma autoestima. Pelo menos não está totalmente assim, forte essa autoestima dela. Porque ela não está se gostando, ela não se encontrou como ela é. Tá? Agora, eu sinto necessidade de ter outras pessoas, eu sinto necessidade... Nós estamos falando de um país machista, em primeiro lugar. Onde o homem... para as mulheres, né? Onde o homem, ele é bem visto na sociedade quando ele tem várias mulheres. Tá? Nós temos isso ainda, não vamos fugir dessa realidade. Sim. A mulher é apedrejada, ela está usando a internet como uma forma dela poder pelo menos se sentir... Ela não respeita a família, os filhos, né? Sempre é visto dessa forma. Mas sabe o que é engraçado? A aproximação na internet entre homens e mulheres, normalmente das mulheres se dá com um amigo. O homem se torna amigo da mulher na internet para se aproximar dela. São mecanismos diferentes, né? É um mecanismo diferente. Então ela começa a falar sobre a vida dela, ela começa a explicar sobre o relacionamento dela. E mulher acho que é mais fácil, né? Pra chegar e desabafar e então ela veio como um amigo, até chegar no ponto que começa a ter algum envolvimento, ela começa a se mostrar, ela acha que ela está com um amigo. Porque a mulher acredita ainda que os homens são amigos das mulheres. E alguns homens são amigos das mulheres. Mas... demora um pouquinho, né, gente? Não dá para generalizar. Eu acho que existem todos os tipos de relacionamentos. Mas o que existe de verdade é o seguinte. Para a mulher, o sexo sempre está relacionado ao carinho e ao amor. Ele está sempre relacionado a um sentimento.
Para o homem, o sexo é instintivo. Então já tem uma relação. Para a mulher fazer isso, ela tem que ter uma relação. Exato. Ela tem que ter uma história. Para o homem, o sexo é a penetração. Para a mulher, o sexo são as preliminares. Desde o ato da fala, exato, do cheiro, do olfato, né? Todos os sentidos aguçados. Você oferece uma rosa para uma mulher, ela já começa a ficar... muita estimulação, né? Não. O homem ele precisa estar simplesmente afim. E quem trai mais virtualmente? Homem ou mulher? Opinião de vocês. Olha, hoje a situação ela está tão divulgada que eu não sei se eu diria que um trai mais do que o outro. Eu acho que ainda o homem trai mais. Porém, eu acho que as mulheres estão chegando lá. Estão bem pertinho, estão encostando na corrida. As mulheres hoje, vocês mulheres, vocês estão ocupando muito melhor o espaço de vocês. Né? Vocês estão mais seguras, mais desenvoltas, mais objetivas no que vocês querem. Né? Então, eu acho um pouco delicado dizer assim, as mulheres estão traindo mais, até porque a gente cai naquela situação, o que é traição para você? É o começo da nossa conversa. O que é a traição? Exatamente. Como que você entende isso? De repente, você não entende aquilo como traição. E para o outro, de repente, um homem ou uma mulher, só o fato de você ter um amigo virtual com quem você conversa, você desabafa algumas coisas, aquilo já é uma traição. Então, o que é traição? Pelo simples fato também da pessoa não ter conhecimento, né, de que existia aquela relação até de amizade. Exatamente. Traída, né? O fato de você não saber que a pessoa tem um amigo virtual com quem ela conversa, troca conversas, confidências, não sexualidades, né? Aquilo já pode ser uma traição. Porque, peraí, eu sou seu marido, sou sua esposa, e eu não sei que você tem um amigo com quem você conversa sobre todas essas coisas? Que relacionamento é esse que nós temos? Então, o que é traição? É complicado. É bem complexo essa situação. É muito complexo esse assunto, realmente. E se é que eles chegam realmente no finalmente, que é o que a gente já discutiu. Não se sabe se chega ou não, depende, né? Depende de que ponto que está. E se essa relação vai ter futuro, né? Porque às vezes a mulher, normalmente, abandona tudo, larga tudo, fica uma louca. Se apaixona, larga tudo, vai lá e fica. Homem não, homem já... Mas um pouco mais comedido, né? Eu acredito que a mulher, quando ela chega a esse ponto, é porque o relacionamento dela mesmo, vamos dizer, no popular, está falido. Porque senão ela preserva. Eu acho que ainda as mulheres preservam a família, os filhos. Eu acho que ainda tem esse ponto. Mas é muito mais comum a mulher abandonar o relacionamento do que o homem. Porque a mulher tem toda essa questão da paixão, do sentimento, tudo ela isso que para ela para vocês não é nenhuma questão negativa, mas vocês não conseguem viver muito essa mentira. A mulher não consegue trair e simplesmente deitar na cama e falar assim, ai que bom, estou com meu marido, ai que delícia estar aqui com ele. O homem já consegue ser mais frio, separar sexo de amor. A mulher não. Não seria só frieza, né? A questão é que realmente a mulher, ela tem essa questão de ter o sentimento envolvido na situação. Sim. Ela tem o sentimento realmente ali. Quando ela vai buscar uma outra pessoa, não é só porque o sexo não está bom. É porque o relacionamento realmente não está legal. O homem, ele vai muitas vezes buscar o sexo lá fora simplesmente porque ele está afim de uma aventura diferente. Não estou defendendo um ou criticando o outro, muito pelo contrário, estamos só desenhando uma situação. Mas é aspecto físico, hormonal, é questão cultural, é uma série de coisas. Exato. Não é defender homens ou mulheres. É definições e não defesa. E a mulher, e o homem, ele já tem uma situação mais acomodada. Ele está ali tranquilo, ele tem uma pessoa que cuida dos filhos dele, que cuida da casa dele, que cuida das coisas dele toda. Ele vai pôr tudo, ele vai jogar tudo isso fora para uma outra situação, que ele pode muito bem levar as duas situações, muitas vezes numa tranquilidade. Ou as 3, 4. E que na verdade a história sempre levou a isso. O homem tinha em casa a mulher que cuidava dos filhos, a dama, e ele buscava lá fora o prazer sexual. Nós temos esse histórico. Essa questão dessa traição realmente entendida dessa forma, ela é nova na nossa sociedade. Porque até então isso era traição, mas era aceito socialmente. Todos esses questionamentos são novos, na verdade. Exato. Porque era cultural.
você sabia que seu marido ia te trair, queria ter outra, você ficava quietinha na sua, porque você é esposa. Exato. Durante muitos anos. As pessoas se casavam muito cedo, né? Os casamentos eram arranjados. Era arranjado, né? não tinha sentimento, na verdade, né? Tinha mais a parte financeira envolvida, então... Exatamente, e você tinha que respeitar aquele senhor pro resto da tua vida, né? E você não tinha opção. Hoje vocês se colocaram na sociedade e falaram, não, opa, peraí. Se voltar ali atrás, ainda tinha dote, né? Era pior ainda. Exatamente, eu não sou um objeto que estou à disposição da outra pessoa. Eu tenho sentimento, eu tenho desejos, eu preciso desse amor, eu preciso de algo a mais do que o sexo. Né? Sim. Então hoje nós estamos nos acomodando nisso. Nós estamos numa situação mais clara, uma questão dos 30, 40 anos. Né? É muito tempo para nós, mas se a gente for entender como humanidade, é muito novo isso. Na internet com 15 anos, 10 anos? 15. Exato. Né? Agora... Se confunde mais ainda com a internet, porque daí você tem antes era telefone, antes você tinha a tua relação com as pessoas próximas a você. Eram do teu círculo de amizades. Hoje em dia é mundial. Você pode se comunicar com alguém na Espanha, na França, Portugal, enfim. Exatamente, ampliou assim, né? Não é? Ampliou. Hoje em dia, acho que é por isso que as mulheres hoje em dia acabam traindo mais. Elas se sentem mais confiantes, porque antes elas tinham que... Estava dentro do círculo ali. Era difícil esconder. Os homens sempre fizeram da forma deles, aquela coisa toda. Mas a mulher, hoje em dia, elas conseguem se sentir um pouco mais confiantes até pela internet. Pelo fato de não ter aquilo próximo a ela. Ela se sente resguardada, o que não é verdade. Porque existem muitas pessoas que estão ali na internet simplesmente para pegar a sua imagem, para dispor da sua imagem, depois usar de alguma forma a sua imagem para te chantagear. Então tem que colocar esse ponto também. Que existem pessoas que são mau caráteres, que estão se aproveitando da situação. Então, se alguém estiver sem julgamentos, não estou julgando se a pessoa aparece na internet, se tem uma relação na internet com alguém. Agora, procura saber com quem você está se envolvendo. Antes de mostrar o rosto, adolescentes principalmente mostram um rosto, às vezes mostram algo mais, e você não sabe. A gente viu que ele caiu na net. Você está falando isso aí, está me lembrando fatos de, por exemplo, relação homoafetivas. Né? O homossexual já tem uma carência ali, porque infelizmente até hoje não é muito bem aceito na sociedade. Então entra muito nesse fato, se expõe demais a quem está do outro lado. E às vezes pode ter uma pessoa, um charlatão ali do outro lado, que está querendo apenas usar dessa relação para até tirar dinheiro da pessoa, né? Se aproveitar. Pra se aproveitar ali daquele fato. Exatamente, você tocou num ponto muito importante. Os homossexuais, eles vivem uma vida dupla. A maioria vive uma vida dupla. Apesar de hoje eles se enquadrarem, inclusive, nessa situação que a gente está falando. Exato. Não deixa de ser um casal. Uma mas ainda nós estamos falando de uma situação onde ainda é muito discutida. Sim. Existem muitos preconceitos. Existem valores sociais muito fortes ainda com relação a isso, que a gente está desconstruindo e reconstruindo outros valores. Então, o que acontece? Nos chats, nas redes sociais, é muito comum os homossexuais buscarem aventuras. Né? Não um relacionamento necessariamente, mas uma aventura. Né? E, realmente, você pode encontrar do outro lado uma pessoa que, na verdade, ele está buscando alguém para tirar proveito da situação. Né? Porque todo mundo sabe que isso está como uma segunda vida. Né, como uma segunda fase, né, que através da internet é muito fácil isso. Né? Você, como a gente estava colocando, você constrói uma figura, né, para você, né, uma segunda pessoa. Idealiza, né, algo que você gostaria de ser. Você fala das suas fantasias, das suas carências, né? Exatamente. Idealiza o próximo e a você. Sim. Exatamente. Então você tem a situação de pessoas por trás desse chat querendo tirar proveito da situação, tá? Como também tem pessoas que estão ali apenas querendo buscar uma fantasia, uma realização apenas e assim, como eu dizia antigamente, o papel aceita tudo, o computador aceita tudo. No computador, eu vou colocar o que você quer ouvir. Eu vou tentar te conquistar através dele. E na face a face, como vai ser essa relação?
Quem é essa pessoa de verdade? Até que ponto ela mentiu no que ela colocou ali? Né? Porque se ela já está mentindo na aparência, alguma coisa já não está bem. O que mais ela está mentindo? Esse assunto e a gente vai ter que passar mais de um programa. Vão ter que ser vários programas para a gente continuar. Eu quero fazer uma última pergunta antes de encerrar esse bloco. Eu quero saber, com relação à troca de mensagens virtuais, dentro do aspecto jurídico, se o sistema judiciário tem condições de arcar com isso. Porque eu chego lá com uma pilha de mensagens do meu marido, né? Na verdade, o profissional que for contratado, o advogado contratado, ele vai, na verdade, selecionar ali qual a documentação que vai ser melhor para estar sendo comprovado. Não vai precisar juntar tudo, entendeu? Pode juntar, assim, de meses, algumas coisas. Porém, pouca gente sabe que a partir do dia 30/7, agora de julho, o Tribunal de Justiça já está informatizando, inclusive, o interior. Finalmente. Então vai ser tudo digital. Como vai ser tudo digital, vai ter um limite, inclusive de documentação, para ser juntado nesses processos que serão virtuais. Entendeu? Então isso vai diminuir um bocado o material. Mas isso não influencia também, tá? No entendimento, numa sentença, por exemplo, de um dano moral sofrido por uma mulher. Só facilita. Só facilita. Basta uma ou duas mensagens onde ela se sente ofendida, onde tem a intimidade dela exposta, comprovando essa exposição e todo esse aspecto psicológico que causou a ela, esse dano psicológico que foi causado, já é suficiente. Não tem que juntar. Se tiver uma relação aí virtual de um ano, não precisa juntar todo... Um ano, 365 todo um ano dias de papelada ou de mensagens. Até é dolorido demais, eu acho, para a pessoa, né? Ter que ficar levando aquilo, expondo aquilo. Acho que é bem complicado. É bem complicado. Obrigada, Sidney. Obrigada, Gra. Obrigada você. Obrigada eles terem vindo aqui hoje. É um assunto realmente que a gente ficaria debatendo horas, dias, meses, porque é muita informação, é muita coisa envolvida com relação a isso. Enfim, vocês tirem as suas próprias conclusões em casa, porque realmente eu fiquei com mais dúvidas ainda. Eu acho importante só deixar uma dica que assim, o maior, assim, o conselho mais antigo num relacionamento: diálogo, conversa, abra suas fantasias, abra suas histórias, se permita com a outra pessoa. E ao invés de transformar isso num problema, traga isso para o seu relacionamento como uma forma até de diversão, por que não? Hoje não existe os sex shops, onde você vai lá e busca os seus brinquedinhos, né? Então pode se transformar a internet num brinquedo para você também, mas incorpore isso ao seu relacionamento, né? Abra essa discussão no seu relacionamento e traga isso para dentro dele, né? Que daí deixa de ser uma traição e passa a ser uma diversão a mais, uma pimentinha a mais no seu relacionamento. E para quem precisar de uma palestra, quer conversar, bater um papo, vai aparecer na tela o telefone do Sidney, tá? Para você entrar em contato com ele, né? Palestras, né? Eu não tenho clínica, né? Eu não sou psicólogo clínico. Eu trabalho mais com palestras, cursos, esses tipos mais de provocações, essas situações mais abertas. Mais apimentadas. Exato. E a Gra, ela não pode passar nada porque ela é uma advogada. O Código de Ética não permite. Mas eu posso deixar só um parênteses? Quem tiver alguma dificuldade de receber, por exemplo, ter contato com uma traição, tenta não procurar... eu sei que é difícil, mas explodir de uma vez. Tenta procurar um profissional, um psicólogo, ou até mesmo um advogado da confiança para saber se ele cometeu ou não um crime, porque essa é a base que, como a gente já falou durante a conversa, para a pessoa não se complicar judicialmente, além de já estar machucada psicologicamente. Então se informe antes de qualquer tipo de atitude. E por aqui nós vamos encerrando
o nosso programa de hoje. Excepcionalmente hoje nós não vamos ter o bloco de culinária, porque o assunto era muito polêmico, eu não ia conseguir tratar desse assunto em apenas um bloco. E nós encerramos por aqui. Eu agradeço a presença de vocês. Um beijo. Obrigada.